Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou mostrar como usar a Fluent API para definir relacionamentos usando o Entity Framework Core versão 2.0. Ao trabalhar com o Entity Framework Core na abordagem Code First, o comportamento padrão é mapear as suas classes POCO para as tabelas usando um conjunto de convenções nativas do Entity Framework. Acontece que, às vezes, você não pode ou não quer seguir essas convenções e precisa mapear as entidades de forma diferente. Nesse contexto, existem duas maneiras de realizar a configuração e o mapeamento no Entity Framework Core, quando você não deseja seguir as convenções padrão. Nós podemos utilizar a Data Annotations e a Fluent API. A Data Annotations, ela utiliza atributos para realizar o mapeamento e configuração no modelo de domínio usando o namespace System Component Model Data Annotations. Então você tem que incluir essa referência na sua camada de domínio. Já a Fluent API, ela define o mapeamento e a configuração via código no método onModelCreating do DBContext. Então essas são as duas abordagens. Nessa aula eu vou focar na Fluent API. Então a Fluent API ela fornece métodos para configurar vários aspectos do seu modelo de domínio. Tá? Através da Fluent API, nós podemos fazer o mapeamento de esquema padrão, das convenções padrão, né? Podemos fazer o mapeamento de entidade, mapeamento de propriedades. Tá? E qual é a vantagem da Fluent API? As duas principais vantagens que eu vou relacionar aqui é que a Fluent API ela te dá mais recursos para realizar a configuração e o mapeamento. O Data Annotations, a configuração e mapeamento usando atributos, ela é limitada. E outra vantagem é que, usando a Fluent API, você mantém a sua camada de domínio sem referências externas. Então, essas duas vantagens principais. E nessa aula eu vou mostrar, então, como usar a Fluent API para configurar relacionamentos. Tá? Então, para configurar relacionamentos usando a Fluent API, nós vamos usar o padrão hasWith. Tá? Esse padrão diz o seguinte, que do lado has do padrão é representado pelos métodos hasOne e hasMany. Tá? E o lado with do relacionamento é representado pelos métodos withOne e withMany. Então, o método hasOne e o método withOne, eles são usados para propriedades de navegação de referência, que enquanto os métodos hasMany e withMany são usados para propriedades de navegação de coleção. O método has deve ser combinado com o método many para configurar um relacionamento válido. Nós vamos aplicar isso na prática, você vai entender melhor. Agora, por que Fluent API? Tá? O termo Fluent API ele refere-se a um padrão de programação no qual as chamadas de método elas são encadeadas, resultando em um código mais legível do que usar uma série de declarações. Então aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu estou usando a Fluent API, usando aqui uma série de declarações. E aqui eu estou usando o encadeamento, nessa segunda exemplo aqui. Então aqui isso fica mais legível o código usando o encadeamento. Tá? Muito bem. E aonde que nós usamos o mapeamento da Fluent API? Tá? Essas configurações elas são aplicadas através de uma série de métodos que são expostos pela classe Model Builder, que está nesse namespace, Microsoft Entity Framework Core Model Builder. Então, a classe DBContext ela possui um método onModelCreating
que tem que usa um parâmetro, né, como a instância do Model Builder. Então, esse método ele é chamado pelo Entity Framework quando o seu contexto for criado pela primeira vez, para construir o modelo e definir os seus mapeamentos na memória. Então, nós utilizamos esse método aqui para definir a configuração usando a Fluent API. E nesta aula eu vou mostrar um exemplo de mapeamento num relacionamento 1 para 1, né, onde eu vou usar um cenário aí fictício, onde eu defini que um planeta pertence a uma galáxia. Então aqui eu vou usar o padrão hasWith, onde eu vou relacionar has1 com with1. E também eu vou definir mostrar a utilização da Fluent API para definir um relacionamento 1 para muitos. Como por exemplo, uma galáxia possui muitos buracos negros. Tá? Então eu continuo usando o padrão hasWith, só que eu vou usar agora o has1 com with many. Tá? Então é isso que eu vou mostrar nessa aula. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Community 2017 e eu vou criar um novo projeto. Tá? Eu vou criar um projeto Netcore do tipo console app Netcore. Tá? Então aqui eu vou dar um nome aqui, vou salvar nessa pasta e eu vou chamar nessa pasta eu vou chamar de Fluent API, o nome do meu projeto. Tá? Então ele vai criar uma aplicação console. Estou usando o Netcore, tá? Então tá aqui. Eu vou ter que incluir duas dependências. Como eu vou fazer um mapeamento com o Entity Framework Core, né? Eu vou aqui em Tools, vou em no Get Package Manager, vou no Get Manage, no Get Package for Solution. E aqui eu vou em Browser, eu vou definir o pacote do Microsoft Entity Framework Core SQL Server, que eu vou estar mapeando aqui usando o SQL Server, eu vou instalar. E eu vou precisar também de um outro pacote para mim utilizar o Migrations e mostrar o resultado, tá? Eu vou dar um OK aqui. Então agora eu estou preparando o ambiente, criando o projeto e incluindo as referências do Entity Framework. Ele já concluiu, agora eu vou incluir a referência do Entity Framework Tools. Esse pacote aqui, ó. Vou instalar no meu projeto. Ele vai incluir os recursos do Migration. Tá? Ó, então, pacotes instalados, o meu projeto está pronto. Eu já posso iniciar aqui o meu mapeamento usando a Fluent API. Então, para organizar aqui, eu vou criar uma pasta Models, né? E onde eu vou definir aqui o meu modelo. Aqui. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou iniciar com um mapeamento 1 para 1. Então, eu vou ter que ter um planeta e uma galáxia, tá? Saiu uma definição minha, né? Então, eu vou dar um Add Class. Vou definir aqui a classe planeta, tá? Nessa classe eu vou definir aqui, ela é public. Vou definir algumas propriedades. Prop, tab, né? O ID. Então, quando eu defino uma propriedade com o nome de ID, tá? Eu estou seguindo uma convenção do Entity Framework. Tá? Se eu usasse uma outra convenção aqui, eu teria que realizar um trabalho extra de codificação para informar o Entity Framework que aquela chave é uma chave primária, tá? Então vamos lá, planeta, eu vou definir, vamos lá, prop, tab, string, vamos definir agora o nome do planeta e definir aqui uma propriedade, um double aqui, que eu vou chamar de tamanho. Só para constar. Tá aqui. Essa aqui é minha classe planeta. Eu vou criar a classe galáxia. Tá? Então é uma classe pública. Prop tab int id. Public string nome. E que eu vou definir mais aqui. Vamos colocar o tamanho, double.
tamanho da galáxia. Tá bom. Muito bem, então agora eu quero definir um relacionamento entre planeta e galáxia, né? 1 para 1. Ou seja, um planeta ele pertence a uma galáxia, ele não pode pertencer a duas galáxias. Tá? Eu sei que uma galáxia contém diversos planetas, mas eu vou seguir essa definição para definir o relacionamento. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir a propriedade de navegação aqui na minha entidade, né? Então, aqui em galáxia, então eu tenho que indicar, né? Estou em galáxia que uma galáxia tem um planeta. E que um planeta vai ter uma galáxia. Pronto, eu defini as propriedades de navegação, então agora eu posso criar minha classe de contexto, onde eu vou fazer o mapeamento. Então eu vou na pasta Model, vou dar Project, Add Class. Aqui eu vou chamar de Application Context. Como é uma classe de contexto, né, ela vai herdar de DB Context, que é a referência ao Entity Framework. Tá? Aqui eu vou ter que definir duas coisas nessa classe aqui. Eu tenho que definir um DB7, né, que eu vou definir de planeta. E eu vou mapear isso aqui para planetas. Vou ter que definir também aqui a string de conexão do meu banco de dados, tá? Então eu vou dar vou sobrescrever aqui o onConfiguring, né? E vou dar o DB Context Option, vou usar Options Builder. Vou chamar Options Builder. E aqui eu vou definir esse de conexão que eu vou copiar e colar, tá? Que eu vou estar usando localmente aqui. Deixa eu recolher isso aqui. Diminuir um pouco aqui para você visualizar. Deixa eu jogar isso aqui para baixo, né? Então tá aqui. Isso aqui ó, é apenas para definir a string de conexão. Agora, o que eu vou fazer? Agora é que eu vou iniciar o mapeamento usando a Web API. Então, para isso, eu vou ter que sobrescrever o método onModelCreating. Né? Então, aqui tem um Model Builder, que eu vou chamar de MB. E aqui eu vou definir o mapeamento. Tá? Então, para isso, eu vou usar os métodos da instância da classe Model Builder. Então, vamos lá. Primeiro, é Entity. Né? Então, eu vou falar aqui que é a minha entidade galáxia, que é a minha entidade, né? Então, aqui eu vou usar um encadeamento. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu quero que essa entidade, eu vou definir aqui no Framework, vou forçar que ela seja mapeada para uma tabela que eu quero que o nome seja galáxias. Então, eu vou dar o toTable, tá vendo? E vou falar assim, ó, mapeia isso aqui para minha galáxia. O nome da tabela eu quero que seja galáxias. Outra coisa que eu quero que aconteça, é que eu quero que a propriedade da minha entidade galáxia, a propriedade nome, ela tem um tamanho máximo de 100. Pronto. Então aqui eu já estou usando a Fluent API. Usei aqui o toTable e o property, mas não iniciei ainda a definição do mapeamento 1 para 1. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó, para galáxia, para planeta. Tá? Eu vou copiar e colar. Então aqui, para o planeta, eu quero que a tabela seja planetas e que a propriedade nome tenha também um tamanho máximo de 100.
E agora é que eu vou definir o relacionamento 1 para 1. Então eu vou falar o seguinte, ó. A minha entidade planeta, então eu vou usar o padrão has which. Então, ó, tem uma galáxia, opa, aqui não é o ponto não. Ela tem uma galáxia com uma planeta. E aqui eu defini o relacionamento 1 para 1. Has one with one. Tá? Vamos então continuar definindo agora o relacionamento 1 para 1 entre buracos negros e galáxia. Vamos abrir aqui o nosso código, né? Na pasta Models. Então eu já tenho a classe galáxia, planeta, vou criar a classe buraco negro. Add class, vou chamar de buraco negro. É uma classe pública, né? Prop ID public e string, vou dar um nome, só essas duas propriedades, tá bom. Muito bem, então agora eu tenho que definir as propriedades de navegação entre buraco negro e a galáxia, né? Então, uma galáxia, ela possui uma coleção de buracos negros, certo? Então eu tenho que definir aqui que na classe galáxia, né, que eu vou ter uma coleção de buraco negro, que eu vou chamar aqui, ó, buracos negros. Então você sabe que quando você define uma coleção numa classe, responsabilidade da classe inicializar a coleção. Vou dar um setor, né? E eu vou inicializar aqui essa coleção aqui, buracos negros. Vou dar um new list buraco negro. Então a galáxia tinha uma coleção de buracos negros. O correto é o construtor está no início, né? Então, estamos definindo aqui. E agora, do lado do buraco negro, eu tenho que um buraco negro ele vai possuir, né, uma galáxia. Galáxia. Muito bem, já defini a propriedade de navegação. Nesse caso, eu vou usar o padrão has with e usar a propriedade has one com with many. Tá? No relacionamento 1 para 1 eu usei has one com with one. Então agora eu vou lá na minha classe de contexto e vou definir aqui. A primeira coisa que eu vou fazer antes de qualquer coisa, eu vou definir vou configurar aqui a propriedade do buraco negro. Buraco. Vou falar que eu quero que ele seja mapeado por uma tabela chamada buracos negros e que o nome dele tenha um tamanho máximo de 100. Então agora eu vou definir, né? Então a minha entidade buraco negro, agora eu vou definir o relacionamento. Definir relacionamento. Então o relacionamento 1 para 1. E aqui é 1 para muitos. Então aqui, ó, o buraco negro ele tem uma galáxia, tá? with many, com muitas BN
buracos negros. Então tá aqui, ó. Aqui eu defini o relacionamento 1 para 1, eu vou aumentar aqui para você ver, ó. Então, ó, um planeta tem uma galáxia com um planeta. Tá? E aqui eu estou definindo o relacionamento 1 para muitos. Um buraco negro tem uma galáxia com muitos buracos negros. Tá? Aqui a definição de propriedades e de mapeamento de tabela para galáxia, para planeta e aqui para buracos negros. Então agora só falta conferir e ver se isso está funcionando mesmo. Então vamos aqui no Get Package Manager, entrar no console, vou aumentar aqui, ó. Vou dar um CLS. Então eu vou incluir uma migração, vou dar um add migration, eu vou chamar app início. Ele vai aplicar uma migração, deixa eu salvar, né? E vamos ver se não vai dar nenhum erro e vamos analisar a migração que ele vai gerar. Olha lá, ele já criou a migração aqui para mim, então vamos verificar. Ó, ele vai criar uma tabela galáxia, uma tabela galáxias, tá certo, o mapeamento, né? Com ID, o nome nvarchar 100 e o tamanho float, porque você sabe que double no SQL Server é float. Aí ele vai criar uma galáxia buracos uma galáxia, vai criar uma tabela buracos negros com ID. Note que ele incluiu aqui, ó, ele criou um campo galáxia ID, né? Aí ele vai criar uma tabela planetas, né? E aqui ele está fazendo o relacionamento buracos negros e planetas, né, usando a coluna Galaxy ID. E aqui ele está desfazendo. Então eu acho que está tudo correto, né? nvarchar 100, nvarchar 100, os nomes tudo nvarchar 100. Então vamos dar um update table. Update database. Então, eu estou com o meu SQL Server Management Studio aqui e a gente vai ver a tabela, o banco de dados e a tabela que ele vai criar. Lembrando que a string de conexão eu defini aqui, né? Ó. Então, eu estou definindo o nome do banco de dados, Universo Database, DB. Tá? E ele vai criar as tabelas galáxias, planetas e buracos negros. Então, vamos atualizar, dar um update. Ele vai aumentar aqui. Ele está nesse momento verificando a configuração aqui do Migration. Ó. Ok, vamos abrir o SQL Server, Management Studio, vou atualizar. Olha lá, Universo DB, está aqui as tabelas, ó. Buracos negros, galáxias e planetas. Vamos dar uma olhadinha no diagrama Vou criar um novo diagrama, vou selecionar as 3 tabelas e se ele gerou certinho, ele já definiu os relacionamentos. Ó, uma galáxia tem um planeta, 1 para 1, galáxia, buracos negros, 1 para muitos. Observe que do lado de planetas aqui, ele incluiu a propriedade Galaxy ID. Tá? E também do lado de buracos negros, para fazer o relacionamento. Certo? Então, é assim que nós utilizamos a Fluent API para fazer esses relacionamentos 1 para muitos. Eu utilizei um cenário simples, onde, numa aplicação real, você pode ter muitos desdobramentos. Eu apresentei somente o básico aqui, mas é assim que funciona e é assim que você usa a Fluent API no Entity Framework Core na versão 2.0. Tá? Apenas para ressaltar, esse mapeamento aqui, ó, ele é diferente se você tentar trazer um mapeamento que você utilizava lá no Entity Framework 6 para o Entity Framework Core, houve algumas alterações, tá? Então não vai ser igualzinho, você vai ter que alterar o seu código. Tá? Então era isso que eu queria mostrar nessa aula, até a semana que vem.